Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, na sua bondade. A terapia do Evangelho, como foi comentado logo mais aqui, previamente, sem dúvida tem como sinônimo a terapia através do amor. É a mesma coisa. E nós ainda temos muita dificuldade de compreender o que é esta palavra. Nós ainda temos uma limitação em senti-la verdadeiramente. Temos uma dificuldade em aplicá-la de forma saudável no nosso cotidiano. E o Evangelho é o meio para atingirmos a essência daquilo que devemos viver, que é o amor. Então diz o Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam, ninguém vem ao Pai, isto é preciso passar por Ele para chegar a Deus. Parece um pouco de prepotência, digamos assim, mas na verdade ele tem total razão, porque sendo ele o modelo e o guia, o modelo a gente imita, o guia a gente segue. Então, sendo ele a pessoa, o homem que veio para ser modelo e guia por excelência, é necessário passar por ele, imitá-lo, segui-lo, aplicar o que ele orientou, observar seus comportamentos, para então nos conectarmos efetivamente com Deus. E isso se traduz, portanto, numa linguagem psicológica, em sermos saudáveis. Pensem, o que significa ser saudável neste mundo? É possível ser alguém saudável neste mundo? Com certeza é possível, se nós entendermos que saúde nunca será ausência de doença. A pessoa pode ser saudável e ter uma doença. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode ser portadora, por exemplo, de um transtorno de ansiedade, de um quadro depressivo, de uma doença orgânica, uma doença na tireoide, uma doença cardiovascular, crônica. Entretanto, ela pode ser saudável. E o que significa ser saudável? Estar em pleno contato, sintonizado com o sentido da nossa vida. E a vida nos pede constantemente a execução de tarefas, de realizações, através do amor, através do serviço, e nós podemos executar todas essas tarefas na medida de nossas forças, apesar de estarmos com uma doença. A doença, ela não pode ser um impeditivo para a manifestação do Espírito que há em nós. Todos nós, ou somos portadores, ou seremos portadores de uma doença. Isso é inevitável,
porque o corpo que temos é um corpo frágil. A mente que possuímos é uma mente frágil. Haja vista a depressão, a ansiedade, as psicoses, como a esquizofrenia e tantos problemas que hoje campeiam no mundo em larga escala. Mas isso quer dizer que a pessoa é doente? Não, isso quer dizer que a pessoa tem uma doença. A decisão de ser saudável é dela. Então, a terapia, através do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus e dos seus comportamentos, nós frequentemente estudamos o Evangelho, percebendo, assimilando os ensinamentos de Jesus e esquecemos com frequência dos seus comportamentos, aquilo que nós hoje chamamos na psicologia de comunicação não verbal. Aquilo que ele fez, a atitude que ele tomou. Nós estudamos isso muito pouco. É preciso levar em conta que o Evangelho não tem apenas uma comunicação verbal, ele também tem uma comunicação silenciosa através do comportamento de Jesus, as atitudes que ele tomou no seu dia a dia. Então nós temos que examinar o Evangelho também naquela sutileza do comportamento de Jesus. Quantas vezes ele silenciou? É uma ação. E o silenciar, para nós, é algo muito difícil. Gostamos de falar, queixar, reclamar, reivindicar, pedir. Não sabemos, por exemplo, silenciar, que é um comportamento de Jesus muito comum. Em vários momentos, ele silenciou para não agravar a situação. Portanto, o comportamento e a mensagem verbal do Evangelho de Jesus nos ensina algumas coisas que são extremamente importantes para a aplicabilidade do dia a dia, para as nossas funções do cotidiano. Então, vamos observar o seguinte: nós temos nas três revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, as três revelações da humanidade, nós temos aí um estudo psicológico do que representa o processo evolutivo da humanidade. Então vamos dar um exemplo em relação a Moisés. Moisés representa a primeira revelação. Portanto, aqueles hebreus estavam escravizados no Egito. Moisés aparece, não é, como filho adotivo do faraó. A revelação ocorre ali, portanto, ele é hebreu. Ele descobre isso e decide assumir sua identidade, embora não fosse a mais confortável para a época. Seria muito interessante que ele se mantivesse naquela posição, porque o próprio faraó, que o amava, decidiu esquecer a sua origem e continuar amando-o e mantendo o cargo que ele tinha. Ele recusou. Decidiu assumir a sua própria
identidade, vendo aquele povo que era o seu sofrido. Então decidiu renunciar ao prazer, ao conforto. Vejam a lição. Primeira revelação, a grande lição de renúncia. Abdicou de conforto, de prazer, de satisfações, para ajudar o seu povo, para entregar-se a uma missão, a uma tarefa que a vida lhe pedia, lá no íntimo. Aí ele renuncia, reúne o povo e leva aquele povo para o deserto. Pensem bem, um povo animalesco, 450 anos de escravidão, gerações escravizadas. Era um povo que pensava apenas em sobreviver. Era um povo que vivia para comer, para beber, para vestir, para resistir. Eles só sabiam fazer isso. Naturalmente, à base da violência. Porque tudo aquilo que implica em sobrevivência tem no seu seio a violência, ou a luta ou a fuga. Não existe outra coisa para sobreviver. Ou eu fujo, ou eu enfrento, luto, agrido. Por isso que uma pessoa, quando evita, ou quando ela agride, reage violentamente, ela está vivendo ainda num campo de sobrevivência. Mas nós não estamos no mundo mais para sobreviver. Nós estamos aqui para viver além do habitual, das conjunturas comuns, que é quando então vem Jesus para mostrar essa nova realidade. Então Moisés tira o povo e leva para o deserto. O que ele faz então? Ele estabelece algumas regras. Aquele povo representava, no contexto de evolução do ser humano, a infância da humanidade. Como é que é a criança? A criança, ela é assim. Ou ela agride, ou ela escapa. Ou ela ataca, ou ela foge. A criança, pela sua imaturidade cerebral, psicológica, tudo o que ela faz é se defender. Então ela precisa comer, ela precisa de segurança, ela precisa de apoio, ela precisa de direção, ela não sabe agir. Então o medo toma conta. Ela chega numa casa de estranhos, ela segura na mão da mãe, se agarra na roupa da mãe, porque ela tem medo, ela tenta sobreviver. Então aquele povo também queria sobreviver, lutavam muito entre si, entre os clãs. Então Moisés estabeleceu uma regra dura, difícil, o olho por olho, dente por dente. É como nós fazemos simbolicamente com os nossos filhos pequenos. Então nós dizemos para eles: sente-se, comporte-se, vá escovar os dentes, vá deitar. Ah, mas eu quero assistir a TV. Não, agora você vai deitar. Aí tomamos o controle, enfim, tomamos medidas enérgicas, embora gentis, mas enérgicas. Moisés fez a mesma coisa em relação àquele povo, para conter a raiva, para conter o ódio que eles viviam entre si. Então vêm os 10 mandamentos justamente para estabelecer imperativos, ordens, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, eu sou o Senhor teu Deus e não terás outro. Ordens
Porque com crianças nós precisamos dar ordens. Muito bem, essa fase passou, quase 2000 anos. Em seguida, vem a segunda revelação. A humanidade já está numa fase de adolescência. É o período em que Jesus esteve entre nós. Já havia uma mente mais aberta do povo, embora obedecendo naturalmente às tradições de Moisés, rigorosamente. Porém, com uma mentalidade mais aberta. Então vem Jesus e diz que agora, naquela fase, já não era mais como Moisés, que eles precisavam abrir a mentalidade para uma liberdade maior de agir, que eles não precisavam mais daquelas tradições comuns, que eles podiam decidir quem queriam ser. Então, o Evangelho de Jesus, a vinda de Jesus, nada mais é do que a apresentação da Boa Nova. E o que é a Boa Nova ou Evangelho? É um convite, já não é mais uma ordem. Vocês têm que fazer assim. Não, não é mais. Moisés foi, né? Deus está mandando, aí todos se apavoravam, tudo era regido pelo medo, medo de falhar, medo de ser condenado, porque as pessoas eram imaturas. Nós fazemos isso em casa. Quando teu pai chegar, você vai ver, pronto, rapidamente a criança vai. Nós fazemos isso. Mas com os adolescentes, a gente já não segura mais assim. Eles começam a ser ousados, mais independentes, querem tomar decisões, faz parte do desenvolvimento. É a mentalidade com que veio Jesus para dizer assim: agora vocês podem tomar decisões com base no que é saudável. Não precisamos mais seguir aquelas normas de antigamente. Então ele diz no seu evangelho, vamos pegar alguns exemplos, né? Breves aqui. Tendes ouvido o que foi dito lá atrás, 2000 anos antes de Jesus, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Aí ele muda para o convite, não mais para a ordem. Ele diz: não resistais ao mal que vos façam. Pensem comigo, por que não? Porque temos que ser bonzinhos, humildes, dóceis? Não. Porque temos que ser livres. A natureza do ser humano é a liberdade com responsabilidade. Essa é a natureza humana. Eu sou livre, mas não para fazer o que eu quiser, como muitos pensam. Eu sou livre para atender aos apelos que a vida me faz. E quais são os apelos que a vida me faz? Este que está aqui, ó. Vocês, por exemplo. Eu estou aqui por um apelo que a vida me fez. E vocês estão atendendo a um apelo que a vida lhes fez. Estar aqui. Ninguém aqui, penso eu, está obrigado a estar. Todo mundo aqui, acredito, decidiu vir. Porque poderia estar fazendo várias coisas diferentes. Caminhando no parque, visitando um parente, dormindo, assistindo à TV, podia estar fazendo várias coisas, várias coisas. Abandonaram tudo para estar aqui.
eu também abandonei tudo que poderia estar fazendo para me encontrar com vocês. O que significa isso? Todos nós aqui estamos nesta posição de hoje livres, mas para atender a um chamado, não para fazer o que bem entende de forma irresponsável. Isto não é liberdade, isto se chama anarquia, é outra coisa. Então, o convite de Jesus é para que sejamos livres. Então, ele prossegue, outro exemplo, para entendermos bem isso. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, mudou de novo. Então, Moisés dizia: ama os que te tratam bem. Aqueles que não te tratarem bem, devolve o mesmo golpe. Para eles terem medo, para eles mudarem a conduta. Então Jesus vem e diz: não, agora já não é mais assim. Agora, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem. E por quê? Vou repetir: para sermos bonzinhos, para sermos dóceis e humildes e elevados, não, para sermos livres. Porque vejam, muitos aqui com certeza têm animais domésticos em casa. Se me convidarem para ir na casa de vocês e lá estiver um cachorro, o que ele vai fazer? Quando vocês aparecerem, ele vai abanar o rabo e vai saltar, pular, lamber. Quando ele me vir, ele vai ou me morder ou latir, porque eu sou um estranho. Qualquer cachorro faz isso. Ama o próximo e odeia, entre aspas, o inimigo. Qualquer animal faz isso. Qualquer animal que simpatiza, que gosta do dono, lambe o dono, beija o dono, passeia com o dono, senta no colo do dono. Chega um estranho, ele rosna, ataca. Qualquer animal faz isso. Nós não somos esses animais. Nós somos humanos. E os humanos, vou dizer uma frase aqui para vocês não esquecerem. Vocês não podem esquecer essa frase. Os seres humanos podem dar o que não receberam. Não esqueçam disso. Nós podemos dar o que não recebemos. E é isso. Amar quem não nos ama. Perdoar quem nos agride. Orar por quem nos persegue. Não revidar quem nos atacou. Isso nós podemos fazer como seres humanos. Um leão não sabe fazer isso. Uma girafa não sabe fazer isso. Imaginem uma girafa sendo atacada por um tigre. Esse tigre vai embora por qualquer motivo, desiste, e a girafa então o perdoa. Alguém pode imaginar que isso aconteça? Eu acredito que não. Não é possível. Uma girafa, um leão, um hipopótamo não possui a consciência moral que nós temos, o discernimento sobre o bem e o mal. Então Jesus vem e nos faz esse convite para sermos livres e responsáveis. Vamos tomar esse conteúdo agora e entender como isso pode nos ajudar no sentido da cura que precisamos. E quando eu digo cura, não é cura das doenças, é cura a respeito do ser que somos ante a vida. Há uma grande diferença. Vamos entender isso que é muito importante. Nós não temos que pensar agora em termos de cura dos problemas de ordem física. É muito bom que isso aconteça e pode ocorrer. Por exemplo, quem tem um contato com o Evangelho,
quem tem um contato com a saúde espiritual, quem age no bem, quem olha para o seu próximo com mais amor, quem vê a vida com mais sentido e significado, é óbvio, vai gripar menos, vai ter menos infecções, quem é asmático vai ter menos crise. Isso é verdade? É verdade, com certeza. Quem tem uma conexão com a saúde espiritual, na direção do bem, do amor, da boa vontade, do trabalho útil, claro, adoece menos, porque o sistema imunológico depende da consciência reta. Se a consciência é culpada, se a consciência está no rumo do desgoverno, mas é lógico que o restante, para baixo, a mente, o corpo, vão se ressentir daquilo que é a área mais nobre. É lógico isso. Não precisa ser PhD para compreender isso. Isso faz todo o sentido. Então, de fato, é verdade. Entretanto, a nossa preocupação não deve ser tanto com a cura de doenças em si, mas ser saudável apesar da doença, porque aí todo o resto começa a receber o impacto, os eflúvios da saúde espiritual. E conforme a vontade de Deus, as coisas acontecerão. Porque às vezes nós só conseguimos ser saudáveis quando estamos doentes. Às vezes uma pessoa totalmente saudável, física e mentalmente, entretanto, nos caminhos do prazer, da satisfação, da conduta irresponsável, quando adoece, se torna saudável, acorda, desperta para a realidade. Portanto, nem sempre é saudável ser curado de um problema. Porque se formos curados daquele problema, comprometemos a consciência. Voltamos a comportamentos que não são saudáveis, adequados, lúcidos. Então, às vezes, a vida mantém em nós uma certa doença para permanecermos no comportamento sadio. Então, o mais importante não é ser curado de uma doença. O mais importante é ser saudável, apesar de ter algum tipo de mal instalado em nós. Então, a proposta de Jesus em relação ao Evangelho é começarmos um trabalho, apesar de todo o tratamento que precisamos fazer, sem dúvida, o tratamento médico, o tratamento psicológico, o tratamento fisioterápico, o tratamento quimioterápico, enfim, seja qual for o tratamento que precisemos fazer, devemos fazer, porque o corpo, ele tem um automatismo que nós ainda não regulamos. Não basta ter a consciência reta para definir uma cura. Não, a pessoa descobriu um câncer, então agora ela vai simplesmente orar, sem buscar os recursos materiais para alcançar a cura. Ela vai alastrar a sua doença e se comprometer ainda mais. Vai abreviar a sua vida, porque a oração faz parte de um tratamento que devemos fazer. Entretanto, o corpo, ele tem automatismos que nós não regulamos. Jesus já conseguia fazer isso. Não adoecer em função da ordem mental. Nós ainda não temos essa potência. O nosso corpo tem automatismos, ele trabalha por si próprio. Nós não temos o poder, pelo menos completo, de frear uma determinada manifestação orgânica ou psíquica. Não temos. Então precisamos
de elementos materiais, de elementos químicos e físicos para tratar um organismo que tem na sua composição elementos químicos e físicos, hormônios, outras estruturas, enfim. Precisamos desses fatores compatíveis com o corpo. Então, devemos fazer o tratamento médico, o tratamento psicoterápico, fisioterápico, quimioterápico, radioterápico, o que for indicado. Temos que fazer o tratamento. Porém, gradativamente, na medida em que reencarnamos, as potencialidades vão aumentando e nós precisamos, então, exercitar esse componente espiritual que ativa a cura. Então, a meditação, a oração, o movimento na direção do bem, do interesse pelo outro, isto é fundamental. Sem isso, até mesmo o tratamento médico, psicoterápico, serão insuficientes para debelar aquele problema. Observem no Evangelho, estudem o Evangelho como um todo, os 4 evangelhos canônicos, e procurem lá. Façam isso depois. Procurem lá no Evangelho onde está escrito, logo de imediato, que nós devemos dar primeiramente atenção a nós, aos nossos interesses, que nós devemos, em primeiro lugar, nos amar, que nós devemos, antes de tudo, olhar para nós, cuidar de nós. Procurem lá onde isso está escrito. Não tem. Podem procurar. Não tem. Do início ao fim, o convite do Evangelho é: deixe-se um pouco e vá na direção de um outro ser humano, de uma comunidade. Está lá escrito: quem quiser vir após mim, deve negar a si mesmo. Vamos entender isso no bom sentido. Não se trata, naturalmente, de não tomar mais banho, trocar de roupa, fazer a higiene, comer. Não se trata disso. Trata-se do quê? De nos abandonarmos um pouco para irmos na direção de quem precisa de nós. Nós somos pessoas altamente concentradas em nós mesmos. Nós pensamos em nós o tempo inteiro. Nós nos relacionamos para sermos felizes, nós gostamos que as pessoas nos apreciem, nós chegamos num lugar e queremos ser o centro das atenções. Quando alguém olha diferente para nós, nós já nos preocupamos, que parece que fulano não gosta de mim, parece que ele me olhou diferente, eu acho que eu não estou agradando. É uma preocupação constante conosco. Então Jesus propõe, no convite do Evangelho, pare de se concentrar demais em si próprio, nos seus problemas. Muitos desses problemas se resolvem por si mesmos. Quando você resolve, no bom sentido, não é solucionar a vida dos outros, claro que não, mas quando a gente resolve, auxilia o problema das outras pessoas, podem reparar, o nosso começa a se resolver. Isso é típico. Nós estamos com um sério problema. Aí o que a gente faz? Eu vou participar, por exemplo, hoje de uma campanha para arrecadar alimentos a alguém, a um grupo de pessoas necessitadas. Aí a gente deixa o nosso problema e sai em uma caravana para recolher auxílio, para ajudar pessoas famintas, para arrecadar remédios, e voltamos para casa depois do almoço, cansados, etc. No dia seguinte, surge um telefonema. Ô, fulano, tudo bem, tudo bem. Eu estava me lembrando que você estava precisando de tal coisa. Olha, então, eu tenho um amigo. Aí começa. A vida começa a conspirar. Isso é inegável. Nunca Deus abandona a qualquer de seus filhos.
O problema é que quando a gente fica sentado, igual aquela hiena hard lá do programa, que tinha aquele desenho animado, não é de algumas pessoas aqui desse tempo, mas é do meu. Não esqueci o nome daquele ursinho lá que tinha a hiena, etc. Ó vida, ó sorte, ó azar, ó desgraça, e ficava lamentando, e lamentando, e lamentando. Quando a gente vive assim, nos concentramos demais em nós. E aí, o que acontece? O problema permanece, porque ficamos girando num círculo vicioso em torno daquilo, mentalmente, e nada se resolve. Quando a gente sai do problema e vai pensar na outra pessoa, que também está sofrendo, quando a gente vai olhar ali aquele que está ali sentado, querendo uma palavra, um auxílio, nós vamos lá e esquecemos de nós, negamos a nós mesmos, esse é o sentido, deixar a gente um pouco, parar de ficar pensando demais em nós. De repente, termina aquilo, a gente volta para casa, toma um banho e vem a ideia. Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Claro, fulano sabe como... Vou ligar para ele, resolveu. É só a gente sair um pouco de nós mesmos. Portanto, só existe uma forma de alcançarmos a saúde independente das nossas doenças, porque quem tem diabetes permanecerá com ele continuamente. Quem tem uma doença na tireoide ficará com ela tomando medicamentos longamente. Ainda é necessário que essas doenças permaneçam, a fim de que nos mantenhamos saudáveis espiritualmente, isto é, mais humildes, resignados, compreensivos. A doença vem para isso. Portanto, para lembrar, doença não é castigo, doença é tarefa. Quando eu tenho uma doença qualquer, a vida diz assim para mim: estou enviando para você uma tarefa, que você supere você mesmo, que você conquiste virtudes, que você cresça para além do seu ego. Então, eu estou te enviando esta doença para que você a enfrente corajosamente e se torne alguém maior do que você é hoje. É isso que a vida diz quando nos envia uma doença. Não é castigo, não é para a gente aprender sofrendo, não é nada disso. É uma tarefa, é uma incumbência que ela nos envia, cada um conforme as suas próprias necessidades. O que é de um não serve para o outro, porque cada um é um ser único. E para finalizar esse raciocínio, eu quero deixar aqui também uma mensagem de paz, nesses 2 minutos que eu tenho. Uma mensagem de paz. E essa mensagem de paz é: eu gostaria de convidar a todos para mudar o raciocínio de que hoje padecemos algo neste mundo porque no passado fomos cruéis, inadequados, irresponsáveis, e agora estamos sofrendo os efeitos ou consequências do mal que praticamos. Eu gostaria muito de convidar a todos para abandonar esse conceito. Não importa o que fizemos, importa é o que estamos fazendo daquilo que temos hoje. É isso que importa. Porque se Deus nos dá o esquecimento do passado, é porque Ele diz intimamente para nós, lá no íntimo, os teus pecados estão perdoados. Recomeça. Pega todos os instrumentos que tens, os cacos que estão no chão, as ferramentas enferrujadas que você trouxe do passado, não importa. Não procura um porquê. Procura agora um para quê.
Para que isto está acontecendo? Para algum aprendizado. Agora, por que eu fiz? Interessa. Se nós esquecemos agora, não interessa. O que interessa é como eu me posiciono daqui para adiante. É isso que Deus quer de nós. Os discípulos perguntaram, quando ele curou um cego, saindo de Jerusalém, havia um cego sentado, e o cego escutou o que ele estava passando, porque a multidão estava gritando o nome dele ali, e o cego disse: Jesus, me salva, me ajuda. Ele foi até o cego e disse: que queres que eu te faça? É óbvio que estava ali o que ele queria, mas ele perguntou para que o cego assumisse responsabilidade pelo seu pedido. E ele disse: eu quero ver. Então ele juntou um pouco de areia, saliva, fez ali uma pasta, esfregou no olho do cego e disse: lava-te no tanque de Siloé. E ele foi e viu, enxergou. Os discípulos, vendo aquilo, chamaram Jesus à parte e disseram assim: quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse cego? E a resposta é clara: nem ele nem os pais pecaram. Isso aconteceu para que a glória de Deus se cumpra. Entendem isso? Temos que parar de encontrar um culpado. O que será que eu fiz de tão mal? Não interessa. Isso aqui é porque minha mãe antes nunca me deu um colo, nunca me beijou. Perdoemos. Todos somos imperfeitos. Todos somos ainda criaturas imperfeitas. Perdoemos e sigamos utilizando o que temos agora para o além, para o depois, construindo nossa própria trajetória, mesmo doentes. Porque a pessoa pode estar doente, mas ela continua sendo saudável em conexão com a vontade de Deus. Não desistamos, nada de ficar na cama frustrado, magoado, ferido, se achando injustiçado. Interrompamos isso, levantemos e digamos: vou pegar esses instrumentos e vou trabalhar, mesmo com dificuldade. Vou fazer aquilo que realmente eu posso fazer e veremos a colheita. Vamos observar isso. Veremos a grande colheita que faremos. Então, paz e luz nos nossos corações. Muito obrigado a todos. Um excelente domingo.